Olá, meus amigos! Sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer a minha análise, o meu gabarito preliminar da prova que ocorreu hoje. Eu falo hoje aqui do dia 23 de fevereiro de 2025. Foi dia de processo seletivo na cidade de Sidrolândia. Um abraço para os meus irmãos de Sidrolândia, tá? E como eu tenho alguns alunos, que estudam, fazem o meu curso e moram em Sidrolândia ou trabalham em Sidrolândia, porque é normal isso aqui em Campo Grande, A gente está falando de uma cidade que fica aí a 1 hora, de carro de Campo Grande. Então, o que ocorre? O pessoal fez lá o processo seletivo, aguardando ainda, claro, segurando a vaga, porque senão não trabalha no município. E também, claro, aqueles que são membros do canal, que assistem o Gramática Descomplicada, o maior portal de correção de provas FAPEC do Brasil. Ninguém tem tantas provas assim como aqui no Gramática Descomplicada, tá bom? Você pode conferir aqui, dar uma olhada aí no canal para você navegar aí no canal, ver as provas antigas, as provas anteriores da FAPEC e de outras bancas também. Me comprometi, a fazer correções de provas que ocorrem tanto aqui em Campo Grande quanto no Mato Grosso do Sul. E, é claro, você vai ver também, você vai poder conferir algumas provas que ocorrem no interior do Brasil, gente que manda para mim prova lá do interior do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, interior do Paraná, interior de Goiás, interior do Mato Grosso, interior de São Paulo, até do Nordeste já corrigi prova aqui, provas IDECAM. Mas tudo bem. Hoje, então, vamos fazer a prova FAPEC que ocorreu em Sidrolândia, tá? E como eu mencionei, tenho alguns alunos em Sidrolândia. E você também pode estudar comigo, pode fazer o Gramática Descomplicada. O curso é 100% online, você está perdendo tempo. Vem estudar comigo, professor Gessé Cortez, tá bom? Nós estamos no andamento, do módulo 1, e já a gente termina, o módulo 4, que ocorre aos sábados à tarde, Minha turma dos sábados à tarde, ela começa às 14 horas e termina às 16 aproximadamente. Nunca eu falo 2 horas seguidas, cara? Eu acho que cansa, Então, aí o que ocorre? Essa turma, ela termina agora em março. Então, agora a gente vai entrar no mês de março, vamos entrar na última semana, do módulo 4, aí termina a turma, o curso demora 1 ano, são 4 módulos, cada módulo tem a duração de 3 meses, tá bom? E aí o que ocorre? Eu vou começar uma turma nova agora em abril, então provavelmente aí o segundo final de semana de abril, eu sempre deixo o primeiro final de semana em aberto, e aí começo no segundo final de semana. Então você que quer estudar gramática do zero, cansou de ficar reprovando em provas de língua portuguesa, sobretudo provas FAPEC, como a gente vai ver aqui, vem estudar comigo. Venha fazer o Gramática Descomplicada. Agora, se você quiser pegar a turma em andamento, módulo 1, a turma ocorre às terças-feiras, das 18h30 às 20h30. Nós estamos vendo o assunto significação das palavras. Vamos ver os conceitos de homônimos, parônimos, que são os conceitos que a gente vai ver agora nesta correção, tá bom? E também, se você assim preferir também, tem uma turma de módulo 3, ela ocorre às quartas-feiras, das 18h30 às 20h30, nós estamos vendo o assunto sintaxe, acabamos de ver complemento nominal, as definições de complemento nominal. Estamos agora terminando os termos acessórios da oração e vamos entrar agora nos termos na sintaxe do período composto. Então, você tem dificuldade, você vai ver aqui que a gente tem algumas questões de sintaxe do período composto. Tem dificuldade? Venha estar comigo. Venha fazer o Gramática Descomplicada. Vou deixar aqui na descrição, só você descer aqui, vou deixar o link para o grupo de divulgação do meu curso, Gramática Descomplicada. Você pode entrar lá e lá a gente pode conversar sobre valores, qualquer curiosidade, caso você tenha, qualquer dúvida que você tenha. Também, é claro, vai aparecer aqui do meu lado o meu QR Code. Contribua com o canal.
com qualquer valor. Se você tem interesse que eu continue, né, produzindo esse tipo de conteúdo aqui na web, contribua com o canal com qualquer valor, tá? A chave Pix vai aparecer também no meu e-mail. Você quer receber essa prova? Quer essa prova FAPEC para você? A prova está completa, o aluno mandou a prova completa. É só escrever para o meu e-mail, prof.gessacortez@gmail.com. Vai aparecer também aqui na tela daqui a pouquinho. Tá bom então? Vamos à prova? Vamos lá então. Essa foi a prova FAPEC que ocorreu aqui, ó, 2025. Sempre peço para o aluno mandar a capa. Que pasme você, não, já aconteceu, estou fazendo a correção da prova, e o cara coloca no comentário, não, essa prova aí nem é, essa prova é tal dia, eu conheço essa prova, foi tal ano, falo, não, você sabe nem o que você está falando. Tá aqui, foi a prova que ocorreu agora, no período da tarde, né, aí o aluno gentilmente mandou para mim. Eu acabei de chegar da igreja e tinha prometido para ele que ia fazer amanhã de manhã. Mas aí amanhã de manhã tem aula, um corre, né, cara? Aí eu teria que chegar mais ou menos próximo do almoço, um corre, né? Então, falei, não, vou fazer agora, depois do culto mesmo, sabendo que você também tá apurado aí, né? Eu não fiz nenhuma anotação, cara, não tem nada aqui. Eu vou corrigindo a prova junto com vocês, pode ser? Vamos lá então, tá? A gente tem aqui o texto que vai dar vazão às questões de 1 a 10, tá? Aquilo sempre que eu digo, você vai ler o texto em uma prova FAPEC? Não. Você vai fazer uma leitura dirigida, você vai direto para a questão. Aqui, bem um modelo FAPEC, né, tradicional FAPEC, que faz uso de lacunas. Então você tem que preencher a lacuna aqui. Na primeira lacuna, a gente tem um caso de regência de pronome relativo, tá? Então me acompanhe na leitura do período completo aqui. Ele leva o falante descuidado a pensar que está diante de criatura regular, igualzinha à maioria das criaturas do time. E aí vem o pronome relativo. É um time que necessariamente não é um time que ele joga, tá? Então aqui a gente tem aqui a opção, né, de que. Não é um time que ele joga, porque pensa comigo. Neste caso aqui, eu tenho um verbo intransitivo e eu tenho um acompanhamento do adjunto adverbial de lugar, porque quem joga em um time, entendeu? Então essa regência, ela tem que estar na frente do pronome relativo, que concorda? A frase seria, ele joga no time. Então aqui tem que estar a regência da preposição em. Então ele joga, vai ficar mais ou menos assim, ó. A maioria das criaturas do time no qual joga ou em que joga, tá? Então, aqui eu não tenho o qual, eu tenho os quais, então já tá errado. Eu tenho nas quais, que é feminino, não pode, tá? Eu tenho o que e eu tenho o em que na letra D. Sem ler o resto, eu já sei que a resposta correta é a letra D, tá? Mas vamos ler o resto, ó. Note aqui, todos os verbos fazer. Você viu que o texto, ele está falando do verbo fazer como verbo impessoal. Só aparece na terceira pessoa do singular. Claro, na região sul faz muito frio nessa época do ano. Em Natal faz 25 graus. Faz meses que visitei São Joaquim. Faz meses, tá? Singular. Na Serra Catarinense, no Distrito Federal, faz 2 meses que não chove. Valha-nos Deus, a seca promete ser braba. Muito bem. Então, neste caso, configurando a letra D. Fechou? A 2, eu ligo bastante cuidado, mas veja bem, normalmente, quando eu dou aula de pontuação para os meus alunos, eu oriento eles, né, a dar uma olhada nos erros de pontuação. Mas olha que curioso o enunciado. Selecionamos parte do segundo parágrafo e pontuamos os respectivos períodos de modos diferentes. Tá, então ele está falando de 2 períodos, tá? Assinale a alternativa em que a pontuação está correta e o significado do texto é mantido. Então tem mais um problema. Além dela estar correta, tem que manter o significado. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ler o segundo parágrafo. Vamos lá? O candidato gentilmente, né, isolou ele aqui. É mais ou menos isso aqui, ó. O frio ensina uma lição. Verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais. Agora note, ó, verbos que indicam fenômenos naturais são impessoais, ponto. Então quer dizer que vai começar uma outra ideia, um outro período. Como as árvores paralisadas mantêm-se paradinhos. Notem que esses verbos, tá? Mantêm-se paradinhos. Então o verbo aqui é oculto porque há contexto, ó. Ele está continuando a palavra verbos. Verbos que indicam o fenômeno da natureza são impessoais, ponto. Falou, ponto.
Como as árvores paralisadas mantêm-se paradinhos. Então, notem que a oração subordinada adverbial comparativa se relaciona com essa oração principal, tá? Gessé, ele não tem verbo. Como que ele é uma oração subordinada? Ele é uma oração subordinada comparativa. Você não fez, você não estudou comigo, você não fez o Gramática Descomplicada. Existe um tópico na gramática que diz o seguinte, que orações comparativas, elas podem vir com verbo subentendido. Por quê? Porque eles são a repetição ele é a repetição do verbo anterior. Neste caso, é claro, né? A oração está colocada antes, mas ela é a repetição do verbo da oração principal. Então ele mantém-se paradinhos como as árvores paralisadas mantém-se, entendeu? Ou se mantém, tanto faz. Nesse caso aqui, tanto faz, né? Não, nesse caso aqui tem que ser, né? Como as árvores paralisadas se mantêm, porque a oração é subordinada. O verbo pode ficar subentendido, porque ele é a repetição do verbo da oração principal, tá? Mas o mais importante, a oração comparativa, ela, a despeito de estar no mesmo parágrafo, ela não se relaciona com a oração primeira, ela se relaciona com a segunda, tá? Só árvores paralisadas mantêm-se, como as árvores paralisadas, vírgula, mantêm-se paradinhos. Quem paradinhos? Os verbos, tá? Ponto. Aí, ponto, ele vai começar um outro raciocínio. Só se flexionam na terceira pessoa do singular. Quem se flexiona? Verbos, tá? Pode ser assim? Pode. Não é sujeito indeterminado, é sujeito oculto, porque eu tenho contexto, tá? Agora, olha que curioso. Eu sempre oriento o aluno a procurar o erro. Então, nota aqui a letra B. O frio ensina uma lição. Ponto. Pode. Verbos que indicam. Opa! Quem que indicam? Os verbos, tá? Verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais. Mas só que aqui ele está colocando uma oração explicativa. Poderia. São impessoais. São impessoais como as árvores paralisadas mantêm-se paradinhos. Então, no caso aqui, ele colocou tudo numa oração só. Não pode, tá? Então tem que separar o período, tá? Então, neste caso, não pode, tá? Olha a letra B. O frio ensina uma lição. Quem que ensina uma lição? Um frio. Então tá errado, tá separando o sujeito do verbo. Pode. E a letra D também tá errada. O frio ensina uma lição, vírgula. Verbos que indicam... Não pode. Você está separando o pronome relativo do restante da oração. Então você está separando o verbo do seu respectivo sujeito. O pronome relativo aqui está cumprindo a função do sujeito. Então não pode. Aí ficamos com a letra E e a letra A. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. O frio ensina uma lição. 2 pontos. Sim, porque está explicando que lição é essa. Pode. Verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais, como as árvores paralisadas. Você está vendo o que ele fez? Com a pontuação que ele fez, ele está colocando a comparativa na outra oração. Então ele está mudando o significado. Mantém-se paradinhos, vírgula, só se flexionam na terceira pessoa do singular. Aqui ele está forçando, né, uma oração coordenada assinética. Pode, tá? Não há nada de errado com a letra A. Qual que é o problema? O problema é que a oração subordinada passou para a primeira oração, ao invés de ficar com a segunda, o que altera significado. Concorda? Vamos lá, vamos ver a letra E. A letra E diz assim. O frio ensina uma lição. Vai explicar. 2 pontos. Pode. Verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais. Ponto. Pode. Foi o que ele fez. Como as árvores paralisadas mantêm-se paradinhos. Então, notem aqui, de novo, a oração subordinada comparativa está se relacionando com a oração mantém-se, do jeito como está lá. Tá? Então, ele manteve o significado da primeira oração. 2 pontos. Por quê? Porque eu posso usar os 2 pontos nesse tipo de interrupção. Tá? Como as árvores paralisadas mantêm-se paradinhos. 2 pontos. Só se flexionam na terceira pessoa do singular. Tá? Então, para manter o significado da oração que está no texto, eu marcaria a letra E. Tá bom? Mas aí, aquele é o negócio, né, cara? Então, pontuação é um negócio delicado, né? Às vezes o elaborador não teve esse pensamento e tal. Eu estou dando a minha opinião a respeito dessa questão, tá bom? E eu marcaria a letra E, tá? Então vamos lá, então. Vamos para o restante. Com base nas explanações contidas no texto, em seus conhecimentos sobre concordância verbal e termos da oração, é correto
interpretar que, vamos lá. No primeiro parágrafo, se inserirmos o verbo amanhecer entre os lagos e congelados, e entre árvores e frias e paradas, ele ficará na terceira pessoa do singular. Dá uma olhada aqui. Esse é o primeiro parágrafo. O que é isso aqui? Não sei o que é. Estamos no Canadá? Perguntam gaúchos e barrigas verdes, tá? Isso mesmo, né? Eu acho que barriga verde é o catarinense, né? É isso? Não sei. Com razão, vai explicar. A paisagem amanhece vestida de branco. Os lagos congelados, vírgula, amanhecem, aqui, os lagos congelados. Os lagos amanhecem congelados. Quem que amanhece? A paisagem. Os lagos amanhecem congelados. E as árvores amanhecem frias e paradas. É isso que ele está propondo. Então, neste caso, o verbo amanhecer não está sendo usado no seu sentido denotativo, está sendo usado no seu sentido conotativo. Então, não, eles deveriam concordar com o sujeito ao qual ele se refere, tá? Então, a letra A está errada. Letra B. O segundo parágrafo da oração, como as árvores paralisadas e mantém-se paradinhos, são orações sem sujeito. Não. A primeira oração, ela tem um sujeito oculto, né? Como as árvores paralisadas mantém-se. No caso, não. No caso, árvores paralisadas mantém-se. O sujeito é árvores, tá? E mantém-se paradinhos, quem mantém-se? O verbo. Então, a palavra verbos, como está aqui, ó. Então, o sujeito é oculto. Então, está errado. Na primeira oração, a forma verbal amanhece é um exemplo do que será explicado no parágrafo seguinte. Não, tá? Por quê? Porque a palavra amanhece, ela tem sujeito. Então, notem. A paisagem amanhece vestida de branco. Tá? Então, a paisagem está vestida de branco. Tá? Os lagos amanhecem congelados e as árvores frias, e as árvores amanhecem frias e paradas, imobilizadas, da raiz à copa. Os termômetros marcam 3 graus negativos, mas a sensação térmica é de -15. O frio ensina uma lição. Verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais. Aí que ele vai explanar, tá? Então, a letra C não é a correta. Letra D. No terceiro parágrafo da oração, tá? A oração, na região sul, faz muito frio. É uma oração sem sujeito, correto? Porque o verbo fazer está indicando o fenômeno da natureza. Então, como ele explana aqui. Olho vivo. Na contagem de tempo ou indicação de fenômenos da natureza, fazer é impessoal. Do jeito como o texto está falando, tá? Muito bem, a resposta correta é a letra D. Letra E. No primeiro parágrafo, todas as orações do período são orações sem sujeito negativo. Então, quem amanhece, a paisagem amanhece vestida de branco, tá? Então, uma coisa é o verbo amanhecer, né? Denotando o fenômeno natural. A outra coisa é quando ele conota. Então, as paisagens... vamos lá, de novo. A paisagem amanhece vestida de branco, tá? Quem que amanhece vestida de branco? A paisagem, tá? Eu diria até que nesse caso ele não é predicado verbal, tá? Ele é predicado nominal, seguido de predicativo do sujeito. Ele está assumindo uma função de estado e não é uma ação, tá? Fiquemos com a letra D no número 3. Vai anotando, hein? Eu não anotei nada, cara. Estou fazendo aqui, cheguei do culto, estou fazendo, hein? Bom, essa questão avalia conhecimentos sobre os itens diversos. Ele quer errada, tá? Então vamos lá? Ó, sempre você faz isso aqui, ó. Por mais que esteja, né, com caixa alta, você vai lá e sublinha, irmão. Vai lá, por quê? Porque a nossa tendência é procurar o certo, tá? A sequência textual. A paisagem amanhece vestida de branco. Os lagos congelados, as árvores frias e paradas, imobilizadas da raiz à copa, segundo parágrafo, poderiam ser pontuadas da seguinte maneira. A paisagem amanhece vestida de branco. Os lagos amanhecem congelados. Isso se chama zeugma. Então ela estaria corretamente pontuada se fosse dessa forma, tá? As árvores amanhecem. E notem que o ponto e vírgula está separando o quê? As supostas orações coordenadas assindéticas portadoras de vírgula interna. Não sabe usar o ponto e vírgula? Sabe usar o ponto e vírgula, vem fazer aula comigo, irmão, tá? Vem estudar comigo, vem estudar com o professor Gessé Cortez, venha fazer um Gramática Descomplicada. Então, ela estaria corretamente pontuada se fosse a pontuação usada na letra A. Então, tá errado. Então, não é, porque eu quero a incorreta e a letra A tá certa. Vamos para outra? Letra B. A paisagem amanhece vestida de branco. Primeiro parágrafo. O frio ensina uma lição.
Como as árvores paralisadas mantêm-se paradinhos, tá? Como as árvores paralisadas mantêm-se paradinhos. E um deles adora pegar peças, tá? Tudo é sentido conotativo. Correto, cara. Aí, ó, o candidato colocou, tudo é sentido conotativo. Tudo está em sentido emprestado. Correto. Valha-nos Deus. Usou-se indevidamente a ele. Não. Não pode começar a frase com pronome oblíquo, tá certo? Pelo fato de a frase fazer parte da norma popular. A autora deveria ter usado a frase. Não, pera. Não é assim. O que ocorre é o seguinte. Você está sendo informal, você quer começar com o pronome oblíquo? Você pode. Agora, não quer dizer que se você, que ela detecta, né, que é um texto informal, é proibido usar aí. Não, é isso que ela está falando. Usou-se indevidamente, não, usou-se corretamente. É assim que se usa, tá? Ah, mas é norma popular, mas ele usou correto. Então, ele se valeu da norma culta dentro de um texto que, se você acompanhar, é um texto informal? É, mas ele não usou indevidamente, ele usou corretamente, tá? Então, a afirmação dele é errada, tá? Então, a gente está procurando o errado, por enquanto estamos ficando com a letra C. Vamos para a letra D. Paradinhos igualzinha, o diminutivo foi empregado conotativamente, certo? Paradinhos, igualzinha, né? É um diminutivo que dá a ideia conotativa, não é literal, né? A oração, que indicam fenômenos naturais, é subordinada adjetiva restritiva. Aí você tem que ver lá. Se ela tiver com vírgula, ela é explicativa, tá? Aqui, vamos ver se eu encontro ela aqui. Antes, um pouquinho eu estava lendo a prova, eu não consegui encontrar. Aqui, ó. O frio ensina uma lição. Verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais. Aí, ó, não tem vírgula. Ela é restritiva, correto. Então, ele está afirmando que ela é uma oração restritiva, tá correto. Então, tá tudo certo. Então, o que está errado é a letra C, tá? Muito bem. 5. Em qual das alternativas o comentário sobre as relações de concordância estabelecido no texto está correto? Ele quer o correto de novo, hein? Vamos lá. No segundo parágrafo, a forma verbal mantém-se, está no plural para concordar com o sujeito a que se vincula. Verbos oculto ou elíptico na oração. Correto. O candidato está certo. Então, o sujeito é verbos. Ele está oculto ou está elíptico. O que isso quer dizer? Subentendido. Lembra, sempre quando eu ensino acerca do sujeito oculto, o sujeito oculto é uma nomenclatura que ela está caindo no desuso. A nomenclatura correta é sujeito desinencial, tá? Contudo, a nomenclatura oculto, elíptico, implícito, desinencial, elas são utilizadas. Então, você tem que decorar os 4 nomes para o mesmo sujeito, que outrora você conhecia como sujeito oculto. Correto, cara. Correto. Vamos lá? Segundo parágrafo, a forma verbal flexionam poderia estar no singular, pois o sujeito da oração que se vincula é indeterminado. Vamos lá? Segundo parágrafo, flexionam. Vamos lá. É assim que tem que fazer. Vamos lá? Vamos achar ele aqui. Flexionam, no segundo parágrafo. Cadê aqui? Flexionam. Se a gente tivesse em aula, eu ia falar para você assim, o primeiro que achar grita. Segundo parágrafo, flexionam. O primeiro só tem 3 parágrafos, né? Tem que estar aqui. O frio ensina uma lição. Verbos que indicam o fenômeno da natureza são impessoais, como as árvores para manter paradinhos. Só se flexionam na terceira. Quem se flexionam? Os verbos, tá? Então, o sujeito é oculto, tá bom? O que ele está dizendo mesmo? No terceiro parágrafo, a forma verbal flexionam poderia estar no... Não poderia, tá? Pois o sujeito da oração que se vincula é indeterminado. Não, é oculto. Tá bom? O sujeito ainda é implícito, verbos, tá errado. No segundo parágrafo, a palavra paradinhos deveria estar no singular, pois é um advérbio, não tem nada a ver isso aqui. Então, isso aqui eu não vou nem entrar no mérito da questão. Letra D, no segundo parágrafo, a palavra igualzinha poderia estar no masculino, concordando com ele, ou falando, também não. Também abandono isso aqui. No primeiro parágrafo, congelados poderia estar no singular, branco, não tem nada a ver. Tá? Então, não vou nem entrar no mérito da questão, que a coisa você faz a leitura lá, tá bom? A correta é a letra A. Número 6. Assinale a alternativa correta com o termo da oração. Aí você não tem jeito não, irmão. Aí tem que fazer um por um. Vamos lá? A maioria. Ele falou que é adjunta de nominal, segundo parágrafo. Vamos lá, rapidão. Faz comigo aqui, cara. Você está estudando, está se preparando, né? Ó, igualzinha à maioria. Se alguma coisa é igual a.
O único termo com preposição que se vincula a um adjetivo é o complemento nominal, tá? Então, se é igualzinha à maioria das criaturas. Então, neste caso, ele é complemento nominal, ele não pode ser chamado de adjunta de nominal, tá errado. De fenômenos, ele falou que é objeto indireto, terceiro parágrafo. Vamos lá? De fenômenos. Vamos lá. Olha aqui, ó. Olho vivo. Na contagem de tempo, complemento nominal, ou indicação de fenômenos, complemento nominal, da natureza, adjunta de nominal. Então, de fenômenos é complemento nominal, não é objeto indireto, porque ele se vincula a um substantivo abstrato. Tá bom? Paradinhos é predicativo do sujeito. Vamos lá ver. Segundo parágrafo, paradinhos. Paradinho falou que é predicativo do sujeito. Tá vendo? Se ele é advérbio, como a questão anterior mencionou, ele não pode ser, tá? Não pode ser predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito só pode ser um adjetivo, tá? Cadê aqui paradinhos? Aqui, ó. Mantém-se paradinhos. Então, quem se mantém paradinhos? Eles mesmos, certo? Então, paradinhos é predicativo. Aqui dá um rolo, por quê? Porque ele pode ser tanto predicativo do sujeito quanto predicativo do objeto, se a gente entender que o pronome é reflexivo, tá? Então, os verbos mantêm-se paradinhos, tá? Ele falou que... O que ele tá falando aqui? Desculpa aqui. Ele falou que paradinhos é predicativo do sujeito? Tá certo. Tá certo. Porque os verbos ficam paradinhos, entendeu? Então, ele tá correto, tá? Então, a correta é a letra C. Da natureza, ele falou que é complemento nominal. Vamos lá ver? Terceiro parágrafo. Da natureza. Vamos lá. Olha aqui, ó. Fenômenos da natureza. Notem que os fenômenos pertencem à natureza. A natureza é que desencadeia esses fenômenos. Ela é ativa e tem sentido de posse. O nome disso é adjunta de nominal. Não sabe discernir o complemento nominal e adjunta de nominal? Tá perdendo tempo. Venha estudar comigo. Venha fazer o gramática descomplicado. Tá errado, cara. Tá errado. Tá? Ele é adjunta de nominal. E gaúchos e barrigas verdes, primeiro parágrafo, é objeto direto. Não é. Já lembro da frase. Não é. Quer ver? Faz comigo aqui, ó. Diz assim, ó. Perguntam gaúchos e barrigas verdes. Gaúchos e barrigas verdes perguntam. Ele é sujeito da oração, sujeito composto. A afirmativa está errada. Fechou? Qual que é a afirmativa correta? Qual que é a afirmativa correta? Letra C. Então, a questão anterior, número 5, letra A. Questão número 6, letra C. 7. A classe gramatical da palavra está corretamente indicada. Frio é substantivo e adjetivo, respectivamente, segundo parágrafo. Cara, é prova FAPEC, você tem que ficar fazendo isso, cara. É cansativo? É. Faz aqui comigo para você treinar. Vamos lá pro texto, segundo parágrafo. Vamos lá? Frio, segundo parágrafo. Ó, o frio, substantivo. Tá? Chove. Faz frio. Não é sujeito, tá? Ele é objeto direto, tá bom? Mas ele é substantivo. Então, ele não é substantivo e adjetivo. Ele é substantivo nas duas ocorrências. Letra B, frio, substantivo nas duas ocorrências. Correto. É artigo indefinido. Cara, olha lá, o é pronome indefinido, tá? Quer ver? Ó, vamos lá, te mostrar. O pode ser pronome indefinido? Pode ser pronome definido. Ó. Um deles adora pregar peças. Quer dizer que alguns deles, alguém entre eles adora pregar peças, tá? O nome disso é pronome indefinido. Fechou? Muito bem, excelente. Então tá errada a colocação dele, a proposição dele aqui tá errada. Branco é adjetivo, primeiro parágrafo, vamos lá. Falou que é adjetivo, você já marcaria, né? Branco é adjetivo, já certo. Não, cara, ó, vestida de branco. Então branco aqui é o nome da cor, como ela está vestida de branco, é um elemento substantivo. Então neste caso aqui, o branco é substantivo, tá errado. Tá? E gaúchos, e só no segundo parágrafo é adjetivo. Poderia ser? Poderia ser. Se fosse sozinho, seria. Vamos lá ver? Segundo parágrafo, só. Vamos lá, segundo parágrafo. Só se flexionam, quer dizer que ele somente se flexiona. Ele é advérbio, cara, tá bom? Então tá tudo errado, a única correta é a letra B. Olha, isso aqui é bonitinho, ó. Há no texto uma palavra cujo emprego é frequentemente associado à norma popular. Em qual alternativa se apresenta essa palavra? Braba, porque não é braba, é brava, entendeu? Barriga verdes
é o apelido, mas se ela está corretamente grafada, a gente usa a palavra normal. Criatura, copa, raiz, braba. Braba não existe, irmão. É só brava, tá? Acentuação, tá estudando? Faz aqui comigo. Esta questão avalia conhecimento sobre acentuação gráfica. Gaúchos está corretamente acentuado, certo, mas tem que ver como é que ele vai justificar. O U, sozinho na sílaba, é antecedido por vogal, com que não forma ditongo, e sim hiato, correto. Não constitui sílaba com consoante seguinte, nem é seguida de NH. A alternativa A é a correta. Muito bem. Com os acentos diferenciais foram abolidos do acordo ortográfico 2008. Bom, 2008 ele entra em vigor em 2009, tá certo. A palavra mantém-se deveria ter sido grafada sem acento. Errado, ele está errado. Mantém-se ainda continua com acento. Ela está com acento circunflexo porque ela refere-se ao plural. Se ela fosse singular, ela deveria estar com acento agudo. Esse acento ainda perdura, tá? Letra C. Assim como as paroxítonas feiura e bocaiúva, a palavra gaúcho, que é a paroxítona, deveria ter sido grafada sem acento. Gaúcho, negativo. Feiura e bocaiúva, elas perderam acento porque são paroxítonas precedidas de ditongo decrescente. Então, se elas fossem precedidas por um ditongo crescente, elas deveriam ser acentuadas. Como elas, vou falando da palavra feiura e bocaiúva, tá? Então, elas perdem o seu acento porque são paroxítonas precedidas de ditongo decrescente. A palavra gaúcho não tem ditongo que precede, então ela permanece acentuada, tá? Assim como as palavras aí, daí, a palavra aqui, título do texto, deveria receber acento. Aqui, negativo. Aí e daí são oxítonos? São, mas elas são acentuadas porque são hiatos. O aqui não é hiato, é apenas uma oxítona terminada em i. Não deveria ser acentuada. A palavra paralisadas deveria ter sido grafada com Z. Você sabe fazer isso aqui? É assim, ó. Se o substantivo tem S, o verbo tem que ser grafado com S, tá? Então, por exemplo, o verbo é paralisar, então o que ocorre? A palavra é paralisia, com S, então o verbo permanece com S. Se a palavra não tem nem S nem nada, aí ela é grafada com Z, tá? Por exemplo, o substantivo é parabéns, então parabenizar é com Z, tá? Não sabe fazer isso aí? Vem estudar comigo, cara. Vem estudar comigo. Tá em pleno vapor o Gramática Descomplicado. Você gasta dinheiro com tanta coisa, cara. Vem estudar gramática. As aulas são todas elas gravadas. Você pode assistir ou reassistir a hora que você quiser. O material é todo em PDF. Venha estudar comigo. Venha fazer o Gramática Descomplicada. No terceiro parágrafo, o termo de tempo exerce a função. Vamos lá, terceiro parágrafo. Vamos lá. Terceiro parágrafo. Olha aqui, ó. Na contagem de tempo, notem que contagem vem do verbo contar, é uma palavra deverbal, substantivo abstrato. Se alguém faz contagem de, ela necessita de preposição obrigatória. Isso define complemento nominal, tá? Então, de contagem, complemento nominal. Crase, correta letra A. Então, são questões de paralelismo, tá? Se aqui eu tenho preposição de, aqui eu não posso ter o A craseado. Por quê? Porque aqui eu só tenho preposição, então aqui eu só vou ter preposição. Se eu tivesse da Cidrolândia a Campo Grande, aí teria que ter crase obrigatoriamente, entendeu? A distância é de 70 a 75, tá vendo? De novo, mesmo procedimento. Então a resposta correta é a letra A. Aqui, na letra B, ele não coloca crase aqui, mas põe do segundo, tá errado. Na letra C, ele coloca no primeiro, tá errado, e coloca no segundo, tá errado. Na letra D, ele colocou no segundo, colocou no primeiro, mas não colocou no segundo, e colocou essa crase aqui do além, aqui, que isso aqui não tem nada a ver, tá? A resposta correta é a letra A. A palavra distância, nesse caso aqui, ele é sujeito do verbo ser, não pode ter crase, tá bom? Assinale a alternativa que apresenta uma palavra derivada por sufixação atraso, uma chamada derivação regressiva, tá? Discutível vem do verbo discutir. Então, neste caso, eu tenho sufixo, tá? A resposta correta é a letra B. Amanhecer vem da palavra manhã, eu tenho uma derivação parasintética. Autorreflexo, eu tenho prefixo, a derivação é prefixal. Empobrecimento, eu tenho derivação parasintética. Então, nenhum caso se enquadra, o que se enquadra é a letra B.
13. Assinar a alternativa correta quanto à regência. Uma derrota palmeirense pode implicar na... Negativo, tá errado. Vou assistir o jogo. Mentira. Vou assistir ao jogo. Correto. Entre Água Santa e Palmeiras. Aspiro uma. Não pode. Tá errado. Assisto o jogo. Tá errado. Vou assistir ao jogo entre Água Santa e Palmeiras. Aspiro a uma vitória do visitante. A resposta correta é a letra E. Tá? Quem aspira, aspira a. E quem assiste, assiste a. Tá? Então, as duas regências estão corretas na letra E. Deixa eu olhar mais o bico aqui. 14 homônimos. Na verdade, são parônimos, tá? Mas tudo bem. O mau uso das... Não. Como você sabe fazer isso aqui? O bem uso, não. O bom uso, tá errado. O mau uso, correto. O mau uso das redes sociais causa mal. Errado. Causa bem às relações. Tem que ser mal com L aqui. Mal com L já tá errado aqui. Mal com U. Vamos ficar. Opa, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. O mau uso das redes sociais causa mal às relações interpessoais. Então vamos lá. O mau uso, o bom uso das redes sociais causa mal às relações interpessoais. Para quem esquenta com isso, né, cara? Para quem não esquenta, não tá nem aí, né? Aí o pessoal que vive na bolha aí, ó. Ah, não pode falar nada. Não pode falar nada. Cara, se você me chamar de, por exemplo, de índio, fala, não, aquele professor bugrão lá. Cara, se eu não fosse, eu não ia falar nada, porque eu não sou, né? Agora, eu sou, meu pai é índio quiniquinal, cara. Então você me chama de índio bugrão, que eu vou falar, bom, parabéns, você vê, né? Você assiste os vídeos, né? Eu sou índio mesmo, entendeu? Isso mesmo. Então qual que é o problema? O mau uso das redes sociais causa mal às relações interpessoais. Para quem se importa? Podendo pôr, correto, verbo, tá? Em xeque, isso é homônimo, tá? O mal é parônimo, tá bom? Podendo pôr em xeque relacionamentos de longo tempo. Correto, a resposta correta é a letra D, tá? Mal aqui tá certo, mal com L tá certo, mas o por tá sem acento. E o cheque tá com CH, o único cheque com CH é o pagamento à vista. Então tá errado, tá? A correta é a letra D. 15. Em qual das alternativas a palavra destacada está empregada corretamente? Não são emendas, são emendas à Constituição, tá? UPA estava tão concorrida, tá? Que os responsáveis pela triagem não aferiam, correto? É aferir, tá? Aferir como é que é? Conferir, aferir. Não aferiram nem a pressão arterial, nem a temperatura dos pais. Correto, cara. Correto a letra B. O UPA não auferir. Não, auferir é engarrear, é ter lucro. Isso são parônimos, tá? Discriminar, não, é discriminar uma pessoa, tá? Pela cor de sua pele, pela etnia que pertence, ou por seu lugar de origem, é crime, e como tal, deve ser punido na forma da lei. Muito bem. A decisão de fazer uma formação inicial ou continuada, seja de qualificação em área específica, deve ser precedida de conhecimento da ementa das disciplinas e os módulos que o constituem. Então, ele inverteu aqui, emenda e mentas, tá? Inverteu aqui, tá bom? A correta é a letra B. Depois começam as questões específicas, eu não tenho preparo para fazer isso aqui, entendeu? Então, meu negócio é língua portuguesa, cara, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, faça contribuição com o canal, tá bom? E a prova está completa. Quem quiser pode escrever aqui para o meu e-mail que está aparecendo aqui no cantinho da tela, que é a minha mesma chave Pix, tá? O candidato gentilmente mandou a prova completa, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.